Fala pessoal, do canal Leis e Regimentos BR. Vamos aqui para mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Estamos bem pertinho de terminar o regimento completo, tá pessoal? Faltam só algumas aulinhas. Essa aula aqui de hoje vamos falar da votação. Uma votação é uma aula muito importante, possivelmente vai ter uma questão na sua prova sobre esse assunto, porque é a votação que vai decidir se um projeto vai passar ou não, certo? Se ele vai tramitar e aí vai ser aprovado. É com a votação. Ele conclui aquele processo de discussão que a gente viu na aula passada. Na votação temos também a abstenção. Tá, pessoal? A abstenção é quando um deputado ele não quer votar. Ele não quer se comprometer, não diz sim nem não. Mas isso aí é importante porque o deputado, mesmo abstendo, ele precisa estar lá para ter aquele mínimo de presentes. Não tem o quórum de votação, maioria absoluta, maioria relativa. Então, um deputado presente, ele vai ter lá o quórum para o voto, para votar, certo? Só que ele pode se abster, não votar. E aí, em caso de empate nas votações abertas, o presidente da Câmara ele tem aquele voto de Minerva. O que seria o voto de Minerva? É justamente o voto do desempate. Quando está empatado os votos, o presidente ele desempata. É aquele voto de Minerva. Pode cair na sua prova. O voto de Minerva, o que seria o voto de Minerva? Quando está empatado uma votação e o presidente desempata. Impedimento. Os deputados com interesse pessoal e por causa própria, eles são impedidos de votar. Certo, pessoal? Para não ir contra aquele negócio do próprio interesse daquele deputado. E tem também o voto livre, né? Que cada deputado ele tem um voto individual, certo? Não, mesmo que contrarie aquele partido que ele está representando, ele tem um voto de livre e espontânea escolha, ok? Temos também aqui o artigo 181 falando da interrupção. A votação ela só pode ser interrompida se não houver o número mínimo de deputados presentes, ou seja, a falta de quórum, certo, pessoal? Tem um quórum específico para fazer as votações. Então, como tem a falta do quórum, tem a interrupção. Tem também um resultado. O presidente ele proclama o resultado após a votação aberta. E o deputado ele pode entregar à mesa uma declaração de voto escrita para explicação, explicando sua posição. No artigo 183, ele traz o quórum necessário. Via de regra, as decisões exigem a maioria simples, que é metade mais um dos votos, certo? A maioria simples, daquelas pessoas que estão presentes. Desde que a maioria absoluta dos deputados esteja presente, ou seja, 257 deputados tem que estar lá. Aí dali pode sair uma maioria simples. A maioria absoluta é quando tem 257 votos, certo? Isso aí é a maioria absoluta. E todos os presentes, a maioria, votou para aquele projeto, ou seja, teve um mínimo de 257 deputados votando, certo? Tem leis complementares que exige aquela maioria absoluta que eu falei, e tem que ter no mínimo, ó, no mínimo 257 votos sim, certo? Isso aí é a maioria absoluta, que é a maioria do total de membros da Câmara votando, ok? A maioria simples tem que ter no mínimo 257 presentes no local para fazer a votação. É um projeto menos complexo. Agora, a lei complementar exige uma complexidade maior no projeto, então tem que ter a maioria absoluta para votar. Ok? E aí tem que ser aprovado por maioria absoluta essa lei complementar. O artigo 184 a 188 fala dos tipos de votação. Define também os métodos, se é simbólico, nominal, secreto, certo? Tem esses tipos aqui, tá bom? E o artigo 185 ele traz a votação simbólica. O que seria essa votação simbólica? Que os tipos, né? Simbólico nominal, que é ostensivo, né? E o secreto, que o nome já está dizendo. O voto não é aberto, é secreto. Cada um vota e ninguém sabe quem votou em quem, certo? O voto simbólico é o método padrão, que é o presidente ele pede para quem é a favor permanecer sentado e proclamar o resultado visualmente, certo? Que é aprovado ou rejeitado. Isso aqui é o voto simbólico. Tem que permanecer sentado.
Quem concorda, certo? Como é que é a verificação da votação? Se houver dúvida sobre o resultado simbólico, 6% dos deputados ou líderes que representem esse número, né, que esse quantitativo, sempre os líderes a representar o quantitativo do pessoal da Câmara, certo? Aí que muda o método para a votação nominal, que é a eletrônica. A eletrônica nominal. A regra lá é o simbólico. O pessoal faz que é mais rápido, né? Se não tiver o simbólico, tem a eletrônica que cada um vota, que é um processo um pouco mais demorado. A votação nominal, como é feita? O voto de cada deputado é registrado e divulgado, geralmente por sistema eletrônico. É obrigatório também quando exige o quórum especial, como projeto de lei, né, lei complementar, esses projetos mais complexos também tem que ter essa votação nominal, certo? E também o resultado é detalhado. Quem votou sim e não, ou se absteve. É bem detalhado. Igual na votação normal para escolher presidente, governador, enfim. O artigo 188 fala da votação secreta. Como seria? É usada só em casos específicos, como eleições internas para a mesa diretora, porque ninguém pode votar em ninguém, senão o pessoal fica com rixa lá dentro, certo? Ou decidir sobre também suspensão de imunidade de um deputado em casos graves, certo? Votação secreta é mais esses casos específicos. E também é pelo sistema eletrônico. A ordem de votação. Como seria a ordem de votação? A regra geral é votar o projeto inteiro de uma vez, certo? Ou seja, o total. A exceção são as partes destacadas, que a gente já viu como se faz os destaques para uma votação em separado, certo? O destaque é uma votação separada daquela parte específica. As emendas, o que seria? São sugestões de mudança, certo? Não são votadas em uma a uma, certo? Elas são agrupadas. Primeiro grupo, emendas com parecer favorável de todas as comissões já votadas juntas, certo? Elas são votadas juntas, as emendas com parecer favorável de todas as comissões. Todo mundo vota junto. Agora, o segundo grupo, as emendas com parecer contrário também são votadas juntas. Todas as emendas são votadas juntas. Emendas com pareceres divergentes, quando tem aquele conflito de uma comissão a favor, outra comissão contra. Como é que tem aquela divergência, elas são votadas individualmente. Quando são todos contrários, vota junto. Quando são todos a favor, vota junto. Agora, quando tem a divergência, uma vota a favor e outra contra, as comissões, não se esqueça de comissões. Tem comissão de saúde, comissão de educação, enfim, tem vários tipos de comissão. Aí, quando uma vota a favor, outra contra, aí tem a votação individual. Quando todos votam rejeitado, aí a votação é junto. Quando todos votam aprovado, todo mundo vota junto, entendeu? Tem também a inconstitucionalidade, emendas inconstitucionais pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, elas não têm voto, não são submetidas a voto, tá? É constitucional, vai contra o regimento da Câmara ou contra a Constituição. Na verdade, a constitucionalidade é contra a Constituição Federal, ok? Projetos do Senado. Quando a Câmara ela altera um projeto que veio do Senado, o texto alternativo, que é o que substitui, é tratado como um conjunto de emendas e votado de forma geral, certo? Seguindo a mesma lógica do agrupamento. Okay? Tem também o caso da precedência e prejudicialidade. Quando o artigo ele define a fila de votação, quando há várias opções na mesa, que é votado primeiro, quem é votado primeiro? Quando tem muitas opções. Tem a questão da hierarquia. A proposta de emendas à Constituição ela tem preferência sobre as leis ordinárias e leis complementares também têm preferência sobre as leis ordinárias, certo? Sempre aquela hierarquia. A lei maior vota primeiro, certo? Tem também os substitutivos. O que seria o substitutivo? É um texto que substitui aquele original da comissão, que é votado antes do projeto original, ok? Se o substitutivo ele for aprovado, o projeto original e suas emendas são automaticamente prejudicados, ou seja, são arquivados. Eles fazem essa questão do substitutivo para tentar passar um projeto de lei. Por exemplo, uma determinada comissão quer aquela lei que entre em vigor.
Só que para não colocar logo a lei em xeque, eles fazem um substitutivo, que é uma lei muito parecida com aquela original que eles têm, para ver se passa. Se não, eles ajustam para passar novamente, porque a mesma lei ela não pode ser discutida na mesma sessão legislativa. Isso aí é uma regra, a menos que tenha a maioria absoluta lá votando para ter uma nova votação. Então, eles fazem essa questão do substitutivo, ok? Se o substitutivo for rejeitado, o que acontece? Vota-se o projeto original, certo? E suas emendas, ok? Tipos de emenda. Dentre as emendas, a ordem de votação segue uma lógica de modificação. Primeiro, as que suprimem, ou seja, retiram o texto. Depois, as que aglutinam, juntam. E depois, as que substituem partes. Depois, as que modificam. E, por último, as que adicionam um texto novo. Como a gente já viu, os tipos de emendas na aula de emendas, certo? Tem, por fim, aqui o encaminhamento da votação. Quando é encaminhado. Essa é a fase breve de debate, certo? Que ocorre imediatamente antes da votação propriamente dita, onde os líderes e deputados explicam o voto de suas bancadas. O tempo, pessoal, cada orador ele tem 3 minutos para encaminhar o voto. Quem pode falar? Apenas 4 oradores, 2 a favor e 2 contra, certo? E podem usar a palavra nessa fase também. Tem as lideranças, os líderes eles podem falar por 1 minuto, até 1 minuto. Vou colocar isso aqui bem grifadinho, ó, até 1 minuto, não pode mais que isso. É até, pode falar só 50 segundos? Pode. Deu até 1 minuto, formalmente, para seus partidos sobre como votar, certo? Tem também um destaque, no caso de votação de um destaque específico, apenas o orador a favor e um contra pode falar. Tem também quem pode pedir e também os prazos. Os líderes, autores, relator, pode pedir o aditamento, na verdade o adiamento. Quem pode pedir o adiamento? Adiamento pelos mesmos prazos. 3 e 5 sessões. Normalmente são essas sessões aqui. As sessões com é urgente é uma sessão. Quando é projeto com prioridade é 3, 5 sessões é ordinário, normal. Dependendo da urgência da matéria, certo? Limite. A votação só pode ser adiada uma única vez. É sempre isso. É uma única vez. Só pode ser adiada. A gente já viu também nas aulas passadas isso. E contém a urgência especial para adiar a votação do projeto de regime de urgência, como a gente viu. O pedido ele precisa de assinatura de no mínimo 1/10 dos membros da Câmara. Certo, pessoal? Vamos agora resolver questões sobre esse tema. Questão número 1. De acordo com o artigo 180 da lei apresentada, que trata das regras gerais de votação e desempate, assinala a alternativa correta. Havendo empate em uma votação ostensiva ou em um escrutínio secreto, caberá sempre ao presidente desempatar imediatamente. Não é sempre ao presidente, certo, pessoal? Não é sempre ao presidente. Quando é secreto, o presidente pode colocar uma nova votação. O, o caso do presidente, aquela votação, a primeira votação lá, sem ser a secreta, e o presidente dá um voto de minério. O deputado é obrigado a participar de todas as votações, sendo vedado o registro de abstenção. Não, não é vedado não, ele pode se abster de votar. Pode se abster sim. Alternativa C. O voto do deputado não será acolhido para todos os efeitos se contrariar a orientação de sua liderança. Não. Ele pode sim contrariar, porque o voto ele é livre. Cada deputado tem seu voto. Pode contrariar até as lideranças. Em um caso de causa própria, o interesse individual da matéria, o deputado deve comunicar o impedimento à mesa e seu voto será considerado em branco apenas para efeito do resultado, mas não de quórum. Tem um efeito de quórum sim, tá, pessoal? Tem que ter aquele efeito de quórum, mas ele não será contado, não entrará em votação, ele será só impedido, mas tem um efeito do quórum. A gente vai. Se o presidente se abster de desempatar a votação, o substituto regimental o fará em seu lugar. Exatamente, essa aqui é uma exceção muito importante. Ó. Ele não quer desempatar, ou seja, um substituto regimental fará isso em seu lugar.
Ok? Então, a alternativa E está correta. É uma exceção aqui do voto do presidente, que é aquele voto de Minerva, certo? Vamos aqui à segunda questão. Com base no artigo 184, 185 e 186 do regimento, que dispõe sobre os processos de votação simbólica e nominal, assinada a alternativa correta. O processo simbólico é utilizado apenas subsidiariamente quando o processo nominal não estiver disponível. Errado. Não é assim que funciona. O processo simbólico ele é usado como regra geral, certo? Para como os deputados permanecer sentados, quer dizer, confirma. Os outros projetos, aqueles mais detalhados, como proposta de emenda à Constituição, lei complementar, enfim, são votados no voto secreto, certo? Ou então naquela votação nominal, ok? O voto secreto é mais para a eleição da mesa diretora, como a gente viu na aula, certo? Então, não é o, o simbólico é a regra geral. A exceção é o processo nominal e o secreto, ok? Então, vamos para a letra B. O requerimento que quebra o interstício da nova verificação de votação deve ser escrito e pode ser apresentado a qualquer momento durante a sessão. Isso está incorreto também. Não quebra o interstício, certo? Para verificação da nova votação. Está incorreta também a letra B. Letra C. 6/100 de membros da Câmara da Casa ou líderes que representem esse número podem apoiar o pedido de verificação de votação que então passará a ser nominal, exatamente. É 6/100, certo, pessoal? Que é 6%. 6 está correto, não é? É isso mesmo, ó. É 6/100. Alternativa D. Assentado previamente um projeto de votação para uma proposição, por exemplo, a votação simbólica, será admitido o requerimento de outro processo nominal, no caso, a qualquer momento. Não tem essa proposta aqui no regimento interno. Não é assim que funciona. O processo nominal será utilizado a juízo exclusivo do presidente, não é do presidente exclusivamente, sem ele considerar necessário, independentemente da deliberação do plenário. Como o presidente toma uma decisão, o plenário é que decide depois. Então está errada também a letra E. Com isso, ficamos aqui com a alternativa C de casa. Vamos para a terceira e última questão de hoje. De acordo com os artigos 189 e 191 da lei apresentada, no caso o regimento interno da Câmara dos Deputados, ele trata da ordem de votação de proposições e emendas assinada a alternativa correta. A proposição será sempre votada artigo por artigo, sendo vedada a votação em globo, ou seja, de forma global. Alternativa B. Emendas com pareceres divergentes de diferentes comissões serão votadas em globo junto com um grupo de emendas de parecer favorável. Alternativa C. A rejeição do projeto prejudica automaticamente todas as emendas a ele oferecidas. Alternativa D. Dentre as emendas de cada grupo, as aditivas terão preferência na votação sobre a supressiva. Alternativa E. Não será submetida à votação de emendas que tenham sido declaradas inconstitucional pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, em decisão mantida pelo plenário. E aí, pessoal, qual alternativa está correta dessa terceira questão? Deixe aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com um amigo que está estudando com o regimento interno da Câmara dos Deputados para esse concurso, tá bom? E continue estudando que um dia você chega lá.